Olha, com a taxa de inadimplência mantendo essa trajetória de aceleração, né, ao atingir 4%, e o custo das dívidas para as famílias batendo recordes, eu chamo agora o nosso colunista Gilvan Bueno para a gente se debruçar sobre esses dados do Banco Central, destrinchar eles. Gilvan, seja muito bem-vindo. Eu te pergunto já, onde você está? Eu não ouvi Gilvan Bueno. Eu acho que a gente está sem o seu áudio, doutor Gilvan Bueno. Ainda vou viver com esse mistério até o senhor abrir o seu microfone. Meu microfone. Essa é a maior pegadinha do mundo moderno, né? Eu tô com o microfone aberto. Tá me ouvindo aí? Agora sim, doutor Muito Gilvan. bom. Onde você está, Gilvan Bueno? Continuo no Rio de Janeiro. Eu gosto de ficar mais tempo aqui. Pronto, contei. Tá certo, pronto. Mistério resolvido. Gilvan Bueno não gastou milhas de ontem para hoje. Gilvan Bueno, queria começar te perguntando exatamente sobre esses dados, meu amigo. A gente acompanhou esse nível de inadimplência recorde, as famílias, inclusive, tendo esse montante, né, as suas contas bastante penalizadas por esse nível de comprometimento da renda, um nível de inadimplência bastante elevado. A gente está com um nível de desemprego no nível mais baixo da série histórica, né? Mas a gente tem juros bastante elevados. Eu queria entender exatamente essa correlação entre emprego, né, máximo, a gente podia dizer até um cenário de pleno emprego, talvez, com um nível de inadimplência elevado. O que está acontecendo? Combater a inflação tem um custo, né? Nós precisamos lembrar que a inflação trouxe o Brasil nos anos 80 para um dos menores patamares, onde o Brasil aqui teve que construir uma moratória em 87. Nós tivemos diversas moedas, uma inflação galopante, que quem se debruça sobre a história econômica do país consegue lembrar as consequências. Quando o Plano Real surgiu, ele tinha um grande objetivo: combater a inflação para conseguir trazer uma estabilidade econômica para as famílias. Hoje nós conseguimos aqui presenciar, por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de algumas aquisições, mas para isso tudo nós tivemos que passar por um período de combate à inflação. Então, quando o Plano Real se construiu com a questão de metas de inflação, é muito por causa disso. Então, quando você faz mecanismos que colocam muito dinheiro em circulação, isso causa ali um problema inflacionário que o Banco Central tem que perseguir. E a consequência disso, Vitor, é essa taxa de juros de 2 dígitos em 15% para levar a inflação para o centro da meta. Aqui tem uma ampla discussão se deveria ser 15%, mas se nós olharmos os nossos parceiros aqui, a Argentina, Venezuela, países que não consideraram um combate à inflação, nós percebemos que as famílias com menor poder econômico são muito prejudicadas. Então, a gente tem um comprometimento com a inflação, e esse endividamento é porque o custo de vida está mais caro, o cheque especial, o cartão de crédito é mais caro, as famílias estão endividadas, e a gente tem aqui o desafio do Brasil, que é uma renda baixa, a gente chama isso de armadilha da renda média. Um brasileiro ganha, em média, R$ 1.518. 30% dos brasileiros ganham isso, Vitor. Então é importante trazer essa análise, porque a gente tem que lembrar que 30% dos brasileiros ganham entre um e dois salários mínimos. Pois é, né, Giovanni? A gente tem esse cenário em que essa estagnação do nível de vencimentos por parte de a maioria, eu diria até a maioria dos brasileiros, realmente é premente, né, e é presente há muito tempo. E é um dos grandes desafios, né, Gilvan, quando a gente fala sobre produtividade no país. Acredito que seja um dos temas que os economistas e membros, inclusive, da academia mais discutem exatamente de como é que a gente deixa de ser esse país de renda média, esse país um país pobre, né, com uma camada mais pobre muito significativa. A maior parte da população, de fato, como você disse, vive com bastante pouco. E aí a gente discute exatamente essa fantasia que o Brasil veste e não consegue tirar. Como é que a gente, de fato, muda o nosso patamar do ponto de vista de crescimento sustentável, do ponto de vista de criação de vagas de trabalho com um nível salarial mais alto, com um preparo do ponto de vista profissional mais presente perante boa parte da sociedade brasileira, com nível de especialização, de vagas especializadas? Onde é que a gente está e para onde que a gente tem que ir? Ótima pergunta, essa questão de onde a gente está. Eu faço diversas apresentações para empresários, para investidores, e por isso que eu rodo tanto aqui o Brasil, fico gastando as minhas milhas, porque eu sempre levo alguns dados econômicos para mim, e como eu convivo fora da Faria Lima, fora aqui do Rio de Janeiro, visitando os municípios de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, norte do país,
Eu quero lembrar um número que foi apresentado pela OCDE num estudo chamado O Elevador Social Quebrou. Em 2019, esse estudo mostrou que 100 milhões de famílias no Brasil têm uma renda média de R$ 400 e 2 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 17 mil. Quanto tempo uma pessoa consegue sair de R$ 400 de renda média para R$ 17 mil? São 9 gerações do Brasil para uma pessoa conseguir andar de R$ 400 para R$ 17 mil de renda média. Isso é o estudo da PNAD, contínua de 2019, e mostra o desafio socioeconômico do país, e por isso que a gente sempre está falando sobre produtividade, eficiência dos gastos, projetos de longo prazo. E aí, olhando para isso, copiando outras economias que tiveram sucesso, essas economias começaram a olhar para uma profissionalização, por exemplo, na parte de tecnologia. Quando a gente olha aqui a composição do nosso PIB, 70% é serviços, 25% é o agro com a agropecuária aqui e suas derivações, e 5% é a indústria. E a gente, quando olha, por exemplo, para essa questão de cargos, posições com maior remuneração, maior ganho de produtividade, que o Brasil tem parado, que a gente chama isso de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, aqui a gente tem que ter um projeto olhando para essa construção, copiando essas economias que conseguiram avançar nos últimos anos, mas olhando muito para a eficiência em termos de tecnologia, em termos de olhar posições econômicas que tenham um maior valor agregado e que consigam aumentar o salário. Então, o nosso desafio aqui é um projeto de longo prazo para a parte que se torne o país mais produtivo, porque hoje nós somos commodities, mas no futuro talvez nós poderíamos perder a oportunidade de ser um país tecnológico. Pois é, né, Gilvan, mas muito se discute em meio a essa nova revolução proposta agora pela inteligência artificial, de que o Brasil perderia mais esse bonde, né? De perder o bonde da Revolução Industrial do século XIX, no início do século XX, a gente perdeu o boom das novas tecnologias, né, que foram mais encabeçadas tanto pelos Estados Unidos quanto, evidentemente, também pelos tigres asiáticos. E aí a gente pode perder novamente uma oportunidade de algum tipo de revolução, de acompanhar exatamente essa nau da história e estar junto com as tendências dos principais países, os países mais desenvolvidos, nessas novas discussões e novas tecnologias? Quando a gente olha, por exemplo, aqui, isso é muito alertado, né? Por exemplo, a posição de engenheiros. Muito se apresenta, né? Aqui, vou ter que citar o trabalho que o BTG Pactual vem fazendo com o Intel, que é uma faculdade de formação nessa parte. A própria XP com uma construtora, um posicionamento sobre isso, e alguns fundos de famílias têm feito sobre isso investimento para conseguir atrair aqui engenheiros, né? Eu olho um pouco de perto isso aqui, a gente tem um hiato muito grande, essa parte de matemática. Então, a gente tem aqui, nos últimos anos, uma perda de eficiência econômica em profissões. Isso é uma verdade? Tá, tem um Diese que ele fez um estudo muito representativo perguntando quanto deveria ser o salário mínimo. O salário mínimo deveria ser entre R$ 6.500 e R$ 7.000. Gente, isso é uma verdade? É sim. Quando você pega o salário mínimo e o endividamento médio das famílias, o salário mínimo de 1.518, o endividamento segundo dados do Serasa de R$ 4.500, nós temos aqui a ideia de R$ 6.000 de endividamento médio, e conversa muito com o Diese. Para você conseguir ter uma remuneração de 6 a 7 mil reais, segundo os dados que saíram do IBGE, você tem que estar entre ali a faixa de 4 salários mínimos. E então, as profissões do futuro, como engenharia, ciência de dados, a ideia de, por exemplo, trabalhar com a parte energética, são as profissões que vão ter maior remuneração, e o Brasil parece que não está olhando para isso, a gente não tem um plano nesse sentido. Então, no final do dia, copiando as economias que conseguiram avançar nos últimos 40 anos para o mundo tecnológico, a gente olha aqui, por exemplo, a Índia, que eu sempre cito, que fez um trabalho de crescimento, tive agora na China olhando esse trabalho de desenvolvimento, eles olharam para essa parte onde você tinha um maior valor agregado nas profissões, e isso tem sido a grande revolução desses países. Pois é, e quando a gente fala exatamente sobre esses empregos que tangem ao mercado de tecnologia, Gilvan, uma outra discussão que é muito presente é exatamente essa fuga de cérebros do país, né? Exatamente, você citou as empresas indianas, por exemplo, né? A gente tem exatamente essa migração da força de trabalho especializada do Brasil para outros grandes centros, exatamente, até pelo pagamento de melhores salários. De novo, como é que a gente combate, como é que a gente impede que isso aconteça? Acho que tem um ponto ótimo, tá? Que se você fala, então vamos dizer que você é um jovem que fez um processo migratório para os Estados Unidos ou para a Europa,
A coisa que você vai se deparar lá e que você vai ficar fascinado é a questão da segurança. Isso responde, por exemplo, aquele fluxo migratório que nós tivemos para Portugal, que se falava muito sobre Portugal. Quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, principalmente para as Ivy Leagues, que são faculdades caras que nem todo mundo consegue acessar, então você pode ter ali famílias ou pessoas que têm um poder econômico para manter isso, né? Por exemplo, uma Ivy League custa em média 250, 500 mil dólares nos Estados Unidos. Isso não é, o brasileiro comum não consegue manter isso, mas na Europa aqui você tem alguns mecanismos, por exemplo, no leste europeu, a Holanda tem feito alguns trabalhos interessantes de conseguir dar uma remuneração diferente. Mas aqui a gente esbarra em um grande problema que só apenas 2% dos brasileiros falam inglês. Esse é um desafio. A gente faz aqui a maior fronteira com a América Latina e a gente não tem aqui o domínio do espanhol. O espanhol entrou recentemente na nossa economia, no nosso quadro de educação. Então, um dos desafios para você conseguir acessar outras economias, outras culturas, é o idioma, e a gente tem aqui o Brasil com uma baixa nível de conversação nesse idioma, e acaba que quem tem maior poder econômico consegue ter aqui acesso a isso nesse novo momento. Os colégios aqui do Estado não conseguem oferecer isso na mesma grandeza. Então, esse é o primeiro desafio, o desafio linguístico. E aqui a gente tem que olhar muito para a parte de segurança, e eu já antecipo, né, as eleições, principalmente, as grandes cadeiras, para o ano que vem, o tema vai ser eleições. A gente estava aqui, eu e você, recentemente, falando sobre os desafios do Rio de Janeiro, lugar que eu sou apaixonado, amo estar aqui, mas que vive um problema sem precedentes na sua parte de segurança. E isso afasta o jovem. Então, se você é um jovem e tem acesso, né, Vitor, a um lugar com uma segurança maior, você não quer voltar. Então, essa discussão de segurança é o que nos impede bastante. Meu amigo Gilvan Bueno, que compete aqui na CNN apenas com a Daniela Filomeno em relação a número de viagens por ano. Daniela Filomeno, nossa apresentadora do Viagem e Gastronomia, está ali pau a pau com o Gilvan Bueno em número de carimbos no passaporte. Muito obrigado, Gilvan. É sempre um prazer dividir tela contigo. Uma alegria, meu amigo. Muito bom revê-lo. Espero você aqui no Rio de Janeiro para a gente fazer nossas andanças. Já Um grande tô aí. abraço. Já tô aí. Um abração.